Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula C e na aula de hoje a gente vai falar sobre a fórmula filtro. Então essa daqui é a 8ª aula da nossa sequência falando sobre recursos básicos do Excel, tá? A fórmula filtro, nosso assunto de hoje, galera, é uma fórmula relativamente nova do Excel, tá? Então ela tá aí há pouco tempo e ela tem um poder bem interessante, eu gosto bastante da estratégia dela, que é justamente criar um range dinâmico com base em filtros, né, que você pode configurar dentro da própria fórmula. Isso fica bem legal e te dá aí uma flexibilidade bem grande. Tá? Então, para a gente poder entender como isso funciona, como você pode então, criar esses ranges, né, sem precisar fazer fórmulas complexas, a gente vai utilizar uma base de dados que é justamente aquela base de dados de venda, onde eu tenho lá uma data, um vendedor, um cliente, um produto, um previsto e um realizado. Tá? Então, isso daqui já é suficiente para você entender como essa base funciona. Se você chegou agora, é seu primeiro vídeo aqui no canal, então já curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, a gente tem conteúdos novos todas as terças e quintas-feiras, às 11h30 da manhã. E eu vou deixar aparecendo aqui para vocês o link para essa playlist, essa 8ª aula dessa sequência. Se você perdeu alguma aula anterior, é só acessar nosso link e assistir lá desde o comecinho. Tem muita coisa bem legal que é super fácil de se fazer, tá? Então, para a gente poder começar, eu deixei 3 perguntinhas aqui nessa base de dados que está disponível para você fazer download no um dos últimos links aqui da nossa descrição do vídeo. Então, vai aqui na descrição, rola ela até o final, você vai ver que vai ter alguns links, inclusive faça o download dos nossos conteúdos. E aí você vai fazer o download da planilha lista de exercícios Excel básico, tá? Então faz o download desse arquivo, é o arquivo do jeito que vocês estão vendo aqui comigo, que a gente está acompanhando lá desde a aula 1 dessa sequência, tudo bem? Bom, o que a gente vai fazer aqui, galera? Primeiro, crie, utilizando a fórmula filtro, para filtrar a base de dados ao lado, de forma que ela apresente apenas vendas realizadas para o cliente Bradesco. E um detalhe, quando eu estou falando filtro, eu não estou falando sobre esse recurso filtro aqui, que fica aquelas setinhas. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre uma fórmula chamada filtro. Tá? Então, como que eu faço para criar uma fórmula que faça isso para mim? Eu vou fazer aqui embaixo, tá? Então, vou usar, olha, igual a filtro. Se você digitou igual a filtro e ela não apareceu aqui embaixo para você, isso quer dizer que a sua versão de Excel não tem essa fórmula disponível. Como eu disse, ela é uma fórmula relativamente nova, então ela está disponível apenas para as versões mais completas do Excel, tá? Mas é um recurso muito importante. Ah, Lucas, mas eu não tenho a fórmula, então não funciona para mim? Ainda assim, aprende a usar essa fórmula, assiste o vídeo com a gente, porque no seu trabalho ou no seu futuro trabalho, tem grandes chances de que a empresa utilize o Excel na pacote 365, que é justamente o que eu estou utilizando aqui para gravar esse vídeo para vocês. Tá? Então, e vai ser um diferencial aí você saber utilizar essa forma. Tá? Então eu vou abrir aqui o parênteses e vou fazer o seguinte, ele vai pedir para mim primeiro uma matriz. Tá? Lembrando, galera, quando eu vou tratar de matriz, é legal que eu trabalhe com tabela, né? Então, o que eu vou fazer? Até antes de colocar aqui minha fórmula filtro, eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui essa minha matrizinha, essa minha lista, vou transformar ela numa tabela, tá? Então, eu selecionei uma célula, Ctrl Alt T, ok, vou dar nome para a tabela, lembre-se disso, então, tab, underline, e vou chamar aqui de aula 8, tá? Que é o padrão que eu estou utilizando aqui na sequência de aulas, tá? Então, tab, aula 8. Agora sim, igual a filtro, abre parênteses, matriz. Eu estou falando, o que eu quero mostrar ali, galera? Eu quero mostrar quais são as vendas que foram realizadas para o cliente Bradesco. Então, eu vou colocar tab, aula 8, tá? Então, tab, aula 8. Então, é isso que eu vou filtrar. E o que eu quero incluir, né? Eu vou incluir toda vez, né? Então eu vou incluir todas as informações toda vez que lá na minha tabela, né? Então cliente, tá? Então tab aula 8 na coluninha cliente, tá? Então estava escrito, então ela era igual. Olha a estratégia que eu estou fazendo aqui, galera. Eu estou mostrando, ó, tab cliente é igual. Aqui eu estou fazendo uma igualdade. Poderia ser diferente. Como que eu faço diferente? Assim, olha, isso aqui é diferente, tá? Mas eu devo até dar um zoom aqui, ó, para vocês verem melhor. Então, igual a filtro, tab
aula 8, ponto e vírgula, onde eu estou filtrando, né? Então minha tab aula 8, na coluna escola, opa, na coluna cliente, fechou, ponto e vírgula, e aqui, ou melhor, ela vai ser igual ou diferente ou maior, né? Maior, maior ou igual, tudo isso vale menor, menor ou igual. Então com isso você consegue criar várias situações aí na sua estratégia. Todas essas condições aqui podem ser utilizadas, porque todas elas são comparadores lógicos, tá? Mas no meu caso, eu quero que seja igual ao texto, por isso eu vou colocar dentro de aspas, Bradesco. E aí o que vai acontecer, galera? Esse texto que eu estou utilizando poderia também ser resultado, por exemplo, de uma fórmula, poderia ser o link para uma célula onde a pessoa escreve alguma coisa, tá? Então você consegue fazer automações bem inteligentes só de mexer com esse campo aqui, ok? E aí ele tem ainda a pergunta se vazia, né? Ou seja, se eu procurar Bradesco e não achar ninguém, né? Não é o nosso caso. Mas e se isso acontecesse? O que você quer que eu faça? Eu poderia colocar um texto, mandar ele fazer um filtro em outro lugar, mandar ele fazer uma outra ação qualquer, parecido com o que a gente viu lá com a fórmula PROC-X, tá? Na aula passada. Bom, então eu vou fechar aqui o parênteses, não vou me preocupar com essa informação e vou dar Enter. Olha que legal, galera. Ele já trouxe aqui para mim, vou até ajustar aqui a largura de colunas, né? Ele já trouxe aqui para mim todas as vendas que foram feitas para o cliente Bradesco. Então, olha que bacana. Eu tenho apenas uma fórmula que resultou vários retornos aqui para mim, né? Trouxe vários resultados, tá? Não se preocupa com esse 44 aqui, né? Isso aqui é a questão de data, tá? Então isso aqui é só a data, só porque está em número, formato geral, né? Se eu colocar aqui, olha, formato de data abreviada, você vai ver que ele vai fazer o formato de data. Não vou me preocupar com isso aqui agora, mas olha que interessante. Essa fórmula, ela criou um range inteiro para mim. Então, ela criou uma matriz toda de resultado. Isso é bacana. Primeiro, porque isso faz com que a sua fórmula fique mais leve, né? Então, ao invés de eu ter 1 milhão de fórmulas aqui, eu tenho apenas uma condição. Um outro caso isso daqui pode substituir o PROC-V, tá? Por que eu quis mostrar essa fórmula para vocês? Existem situações que eu vejo o pessoal tentando utilizar o PROC-V para solucionar coisas complicadas. E isso dá um trabalho absurdo. Pode fazer com que você não consiga resolver o problema, porque o PROC-V não é a melhor ferramenta para aquilo. Essa condição aqui, ela pode te trazer retornos, né, bem interessantes. E é isso que eu quero mostrar nessa aula, tá? Inclusive que você pode fazer contas usando essa matriz, já dentro da própria fórmula. Tá? Isso é muito legal. Se faz sentido, já curte o vídeo, porque com certeza isso já vale a sua curtida. Bom, mas o que a gente vai fazer aqui então? Primeiro exercício a gente resolveu, né? Então, que era filtrar a nossa base só para clientes Bradesco. Agora, ou melhor, só para vendas para Bradesco, né? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um segundo critério, né? Então eu quero que seja produto, consultoria e cliente Bradesco. Como que eu faço isso? Como que eu coloco dois critérios da mesma fórmula? Ou mais, né? Você pode fazer isso aqui, olha. Eu vou editar a minha fórmula e eu vou falar para ele o seguinte, que eu quero, né, que isso aqui aconteça, então eu vou colocar dentro de um parênteses, olha, então o tab aula 8 cliente Bradesco igual a Bradesco ficou dentro de um parênteses. O que eu vou fazer? Depois do parênteses, né, então isso daqui eu vou colocar asterisco vezes, tá? Isso mesmo, eu vou usar o asterisco. O asterisco aqui, ele quer dizer e, ok? O asterisco nessa condição quer dizer e. Então, tem que ser Bradesco e ao mesmo tempo tem que ser o produto consultoria. Daí eu vou abrir outro parênteses e vou colocar esse segundo critério. Então, a tab 8, coluna produto, deve ser igual ao texto consultoria. Lembrando que não faz diferença se você está escrevendo maiúsculo ou minúsculo. Fechei esse parênteses, fechei o parênteses da filtro. E aí você vai perceber que agora ele mostra Bradesco e consultoria apenas, não vai ter outro produto aqui. Então olha que legal. Se eu quisesse colocar agora, sei lá, o vendedor, era só eu colocar outro parênteses, sendo multiplicado também, e colocar o nome do vendedor que eu quero que ele busque. Tá? Então isso funciona de várias formas, aí você pode utilizar isso, tudo bem? Olha que bacana. Ótimo. Da onde que saiu esse asterisco, galera? Então, eu sei que tem horas que a gente usa E comercial, tem horas que a gente usa a fórmula E, tem horas que a gente usa filtros no campo, isso pode confundir um pouquinho.
esse asterisco, ele é bem antigo, na verdade, ele vem de linguagens de programações bem mais antigas do que o VBA ou do que o Excel, onde a gente usava realmente, né, o asterisco para dizer que são argumentos, ou seja, que são testes lógicos complementares do tipo e ou sinal de mais para dizer que é do tipo ou, tá? Então o Excel ele incorporou isso. Eu sinceramente que gosto dessas programações mais antigas, achei isso bem legal, tá? Bom, agora o nosso terceiro exercício, galera, isso, olha que bacana, que rapidinho essa aula de hoje. Esse terceiro exercício é super legal, que é o seguinte: eu vou somar o valor realizado, que seria essa última coluna, para esse filtro de uma vez. Então, como que eu faço isso? Eu vou editar mais uma vez a minha fórmula. Então, agora, olha, ao invés de considerar a matriz tabela 8 inteira, o que eu vou fazer? Olha, eu quero que você filtre e traga para mim só o realizado. Fechou, ó. Então, eu toquei aqui para que ele olhe só a tabela realizada. Ó que bacana. Se eu faço isso, não mexi em mais nada na frente. Ele trouxe só os valores realizados para mim. E aí eu posso fazer o seguinte, olha, eu posso vir aqui e colocar soma, abriu parênteses, soma e fechou lá no final. Então o que ele fez? Ele somou todos aqueles valores que estavam separados antes. E aí eu sei que para aquela condição, é lógico que aqui eu escrevi, mas isso aqui poderia estar em células, né? Então, para aquela condição, olha que bacana, eu tenho cada um dos itens ali dentro já calculados bonitinhos para mim, tá? Ah, Lucas, mas eu queria ver isso aqui de forma um pouco mais prática. Então, tá bom. Então, a gente pode fazer o seguinte, olha, eu vou utilizar, só para você entender como isso daqui pode ser poderoso, eu vou criar o seguinte, olha, cliente, produto, tá? E aqui eu vou fazer, ó, igual classificar, parênteses, único, parênteses, tab aula 8, colchete, cliente, colchete, vírgula, valores exclusivos, linhas exclusivas, então 0, e retorna cada item distinto, 0 novamente. Fechei o único, ponto e vírgula, índice, né? Então a matriz de o índice de classificação que eu quero é a coluna 1, até porque eu só vou ter uma coluna ali dentro, e eu quero em ordem ascendente. Olha que legal, todos os meus clientes estão aqui, tá? Aí o que eu vou fazer? Isso daqui, olha, eu vou copiar essa minha fórmula, se eu quiser eu posso copiar essa minha fórmula, ou eu posso fazer o seguinte, posso vir aqui, igual, produto, a mesma coisa, tá? Igual, classificar, para colocar em ordem alfabética, único para extrair todos os produtos que eu tenho, da minha tab aula 8, produto, fechou, opa, ponto e vírgula 0, fechou o único, ponto e vírgula 1, fechou o classificar. E aí eu tenho todos os produtos e todos os clientes já disponíveis aqui na minha listinha. E aí, se eu quisesse deixar bonitinho, eu até posso transformar isso daqui no nome e tudo mais, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui agora, olha, cliente, produto, e aqui eu vou colocar uma validação de dados, tá? Então eu vou vir aqui, olha, dados, validação de dados, do tipo lista, tipo lista, e aí eu posso fazer o seguinte, apontar para essa célula, né? E ele vai apontar aqui para mim, olha, todos os clientes. Agora, vou fazer a mesma coisa com o produto. Validação de dados, do tipo lista. Vim aqui na fonte, cliquei no primeiro, jogo da velha, né, que é o sustenido, o hashtag ou cerquilha. Vou dar OK. E olha lá, todos os produtos vão aparecer aqui em ordem alfabética. Olha que legal. Aí aqui eu vou colocar faturamento, né? Aí o que eu vou fazer aqui, olha? Eu vou vir aqui e vou usar a fórmula filtro, igual a filtro. E aí, qual que é a minha matriz? É a minha tab, aula 8, no campo realizado. Qual que é o meu primeiro campo? Então, aqui eu vou usar duas informações. Então, a minha tab, aula 8, coluna cliente, deve ser igual a esse valor que eu vou selecionar aqui. E, ao mesmo tempo, né? Fechou, asterisco, abriu o próximo. A minha tab, aula 8, na coluna produto, deve ser igual a esse produto que eu vou selecionar aqui. E aí eu posso fechar esse cara, fechar o meu filtro, ele vai dar aqui para mim, por enquanto, esse erro calc.
O que isso quer dizer, galera? Quer dizer que ele não encontrou o valor, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Olha, eu vou colocar um ponto e vírgula, se não encontrada, número 0. E olha que legal, já que não tem nenhuma dessas informações, ele vai aparecer o número 0. E agora eu vou fazer o seguinte, soma, desculpa, né? Abre lá o parênteses e fecha aqui no final. Aqui que vai dar 0, por enquanto, porque ali está vazio. E daí se eu fizer o seguinte, vier aqui, olha, e colocar em formato de dinheiro, agora eu posso vir aqui e colocar Bandac, vir aqui e colocar desenvolvimento. Fechamos R$107 mil para Bandac desenvolvimento. Aí eu posso vir aqui, olha, CSN desenvolvimento, 134 mil. Suporte para CSN, 89 mil. Olha que legal, galera. E isso daqui que a gente está fazendo, eu estou utilizando a fórmula soma, mas você pode utilizar qualquer outra fórmula que você quiser, junto da fórmula filtro, para trabalhar desse jeito. Tá? Isso daqui é super, super, super legal. Tá? Então vai te trazer aí benefícios bem interessantes no seu projeto. Tá? Então você poderia talvez, né, se você quisesse fazer um negócio bonitinho, lá no seu painel de indicadores, você pode vir aqui, olha, inserir ilustrações. Eu gosto de pegar esse daqui, ó, esse retângulo. Você pode colocar ele aqui, pode pegar, vir aqui novamente inserir ilustrações, vou vir aqui em ícones, deixa ele carregar aqui, olha, deixa ele esperar um pouquinho, isso aqui demora um pouquinho a primeira vez. Dinheiro, por exemplo, vou pegar aqui, sei lá, um que é bem clássico, cadê ele aqui? Essas notinhas aqui, a galera adora usar elas. Vou deixar ele carregar aqui o ícone, posso minimizar isso daqui, olha, colocar um dentro do outro, né? Opa, deixa eu só conseguir selecionar aqui direito, pronto. Aí você pode, se você quiser centralizar bonitinho e tal, percebe que eu não estou querendo fazer aqui para ficar maravilhoso, é só para dar ideias aqui para vocês, né? E aqui eu posso colocar igual a esse item aqui, né? Então vai aparecer ali o valor lá dentro, centraliza e coloca ele aqui, talvez até à esquerda, né? E eu acho que vou até colocar ele ali embaixo, vou colocar ele numa fonte maior, sei lá, tamanho 20 ficou muito, tamanho 16, aqui acho que o tamanho vai ficar bacana. Vou colocar aqui, olha, opa, a fonte, né, em branco para combinar ali com o dinheiro. E aí se eu quiser deixar isso aqui mais legalzinho ainda, posso vir aqui e inserir um novo retângulo. E aqui eu posso escrever faturamento, né? Colocar aqui, olha, percebeu que eu não estou nem escolhendo cores aqui, tá? É realmente só para dar uma ideia aí para vocês de como vocês podem trabalhar com isso. Vou vir aqui, olha, deixar sem fundo, deixar sem contorno e posso jogar isso aqui em cima. E aí o que vai acontecer? Depois, se eu quiser, eu posso selecionar esses três carinhas, dar aqui, olha, forma de formato, agrupar, agrupar. Se eu tivesse lá um gráfico ou coisa do tipo sendo alimentado, tá? Então aqui seria só uma etiqueta para você colocar como uma brincadeira, para fazer, né, ficar mais interessante, com um design mais legal. Mas se eu tivesse com um gráfico ali alimentando, a pessoa poderia vir lá no botão, selecionar aqui qual que é o item, e olha que bacana, toda vez que mudar o item ou o cliente, ele vai mudar ali o faturamento que você teve nessa condição. Olha que bacana isso, galera. É super, super, super legal, tá? Então dá para você fazer coisas muito interessantes usando essa forma e com pouco tempo aí de programação. Olha que rápido que foi para a gente poder fazer isso daqui e ainda por cima explicando. Galera, se você gosta das nossas aulas, então vou te convidar. Vem no nosso link aqui, primeiro link aqui na descrição do vídeo. Você vai ser direcionado para o nosso site. Lá você vai poder conhecer um pouco mais sobre nossos cursos. A gente está com cursos gravados para você assistir a hora que você quiser. Você pode também fazer cursos com a gente ao vivo, tá? Então, online, ao vivo. A gente atende o Brasil inteiro dessa forma. Não importa se é gravado ou se é online, você vai ter acesso para tirar dúvidas com a gente a hora que você quiser, mesmo depois da conclusão do curso, lá pelo nosso grupo de alunos ou diretamente comigo. Você vai poder ter acesso às nossas apostilas, que são super legais, super bacanas. Lá no nosso site tem videozinho, aqui no canal, inclusive, tem vídeo também mostrando como é que a nossa plataforma é, como ela completa, tudo que tem bonitinho, como que é a nossa apostila. Tudo com exercícios, 4 projetos inteiros feitos do zero, tá? Com parcelamento em 12 vezes, certificado de conclusão. Galera, tudo que vocês precisam, você vai encontrar lá, tá? Então, ele tá num preço super bacana, bem interessante, parcelado em até 12 vezes aí pra você, tudo bem?
Então, se faz sentido para você, quer conhecer, entra aqui no nosso primeiro link, vai ser direcionado no nosso site e lá você vai ter tudo que você precisa para poder estudar com a gente e se tornar aí uma pessoa bastante proficiente no Excel. Beleza, galera? Bom, hoje nossa aula era bem rapidinha, bem curtinha, só para a gente falar dessa fórmula filtro. E na aula que vem, a gente vai falar de uma das minhas fórmulas favoritas, que é a fórmula indireto, tá? E ela é um pouquinho mais complicada, ela dá um trabalhinho um pouquinho maior aí para a gente poder trabalhar, mas vale a pena. Bom, galera, então, muito obrigado, até nossa próxima aula.